Com alegria no coração, eu agradeço a Deus a oportunidade de falar com você que está me ouvindo, em especial com os meus queridos irmãos católicos romanos. Eu tive a bênção, o privilégio de lecionar durante 6 anos num grande colégio católico, Colégio Marista Arquidiocesano. E num dos anos que eu estava lecionando lá, eu vi na sala de professores um anúncio que me chamou a atenção. Eu lecionei lá 6 anos. E aí tinha um anúncio, em comemoração ao dia da Bíblia, faça uma frase sobre a Bíblia. Quando eu vi aquilo, me alegrei e fiz uma frase sobre a Bíblia. A frase que Deus me inspirou a fazer foi essa: a Bíblia nos ensina quem somos e nos mostra o imenso amor de Deus por nós. Passou-se uns 15, 20 dias e eu fui chamado pela direção do colégio. E eles me disseram, dos 200 professores que lecionam aqui no colégio, só 2 professores responderam. Um foi você, William, e a outra foi essa professora, que foi professora de ensino religioso. Então vejam vocês, de 200, apenas 2 se interessaram em dizer alguma coisa sobre a Bíblia. Isso é algo elucidativo, que mostra que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não era tão importante assim para os meus irmãos católicos. E então, a moça e eu recebemos um prêmio. Fomos premiados os 2. Eu recebi essa linda Bíblia aqui, É uma Bíblia Sagrada, ilustrada, da Edições Paulinas, e com uma boa tradução do original. Ora, a Bíblia Católica é igual à Bíblia Protestante, é igual à Bíblia Evangélica, ela só tem alguns livros históricos a mais. Mas tudo que tem na Bíblia Evangélica, tem na Bíblia Católica. Agora, todas as religiões têm tradições que são tradições humanas, criadas pelos homens e não inspiradas por Deus. Por exemplo, entre os evangélicos, há algumas denominações evangélicas que não aceitam o batismo das outras denominações evangélicas, das outras igrejas evangélicas. No entanto, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz que só existe um batismo. Então, se a pessoa foi batizada numa igreja, no nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, este é o batismo bíblico. Mas esta igreja, por causa da doutrina humana, não aceita o batismo das outras igrejas. E também não oferece a comunhão, a Santa Ceia, a cristãos de outras igrejas. Só quem é membro daquela igreja que participa da comunhão. Isso faz uma divisão no meio do povo de Deus, porque o reino de Deus é muito maior do que a sua igreja ou que a minha igreja. As nossas igrejas fazem parte do reino de Deus. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Foi Ele que morreu naquela cruz, no meu lugar, no teu lugar, para nos salvar. Então, mas não é só as igrejas evangélicas que deixam de lado algumas orientações, alguns mandamentos bíblicos e colocam doutrinas humanas no seu lugar. A Igreja Católica comete o pecado. A Igreja Católica, quando eu falo da Igreja Católica, estou falando da Igreja Católica Romana, dirigida pelo Papa e pelos cardeais. Eles, no correr dos anos, criaram doutrinas que são contra a Bíblia Católica. Então eu vou ler para você o que a Bíblia Católica fala sobre idolatria. Nós devemos amar só a Deus, idolatrar só a Deus, cultuar só a Deus. E aí eles dizem, não, nós não adoramos imagens, nós veneramos. Venerar e adorar é a mesma coisa. São palavras sinônimas, o sentido é exatamente o mesmo. Então, meu querido irmão católico, minha querida irmã católica, a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é mais importante para você? As doutrinas humanas que você aprendeu com os padres, ou o que está escrito na palavra de Deus? O que é mais importante? O que o Papa e os cardeais dizem, e os padres, ou o que a palavra de Deus diz? A Bíblia Sagrada Católica Romana. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A doutrina que está na Bíblia, a palavra da Bíblia, é mais importante do que a palavra de qualquer ser humano, seja ele papa, cardeal, bispo, ou padre ou pastor. Então, nós devemos obedecer à palavra de Deus e não à palavra dos homens. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
eu vou ler para você o que a Bíblia Católica diz sobre idolatria. Exatamente o que dizem as Bíblias evangélicas protestantes. Está em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não faça para vocês ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Então, olha o que está dizendo a sua Bíblia Católica. Não faça para vocês ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra. Ora, os santos, aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus e que foram muito usados por Ele aqui na terra, os santos estão no céu. Não faça nenhuma representação daquilo que está no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. Então, quando você tem uma imagem, ou quando você tem uma escultura, uma estátua de um santo que está no céu, está desobedecendo o que a Bíblia Católica diz. Então, meu irmão, minha irmã, o que é mais importante para você? Obedecer a palavra de Deus ou obedecer o que o Papa diz? Eu já disse que não é só a Igreja Católica que comete erros contra a Bíblia. Na época de Jesus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os sacerdotes daquela época, também iam contra o que a Escritura Sagrada dos judeus dizia, o Velho Testamento. Os sacerdotes daquela época não acreditavam que existia vida eterna, não acreditavam na existência de anjos. E o Velho Testamento está cheio disso, fala de vida eterna e fala de anjos. Então, você sendo católico, leve a sério o que a palavra de Deus diz sobre idolatria. Sabe por quê? Olha o que o Salmo 115 diz que acontece com aqueles que são idólatras, que desobedecem Êxodo 20. Salmo 115, de versículo 4 a 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem. É a Bíblia Católica que eu estou lendo. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não tocam, têm pés e não andam. Sua garganta não tem voz. Aqueles que os fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. É uma advertência imensa contra a idolatria. Nós devemos adorar só a Deus. E Deus é espírito, Deus não tem corpo. E proíbe fazer imagens de quem está no céu, na terra ou debaixo da terra. Jesus está no céu, fazer a imagem de Jesus, mesmo sendo Jesus, está errado, está indo contra o mandamento da palavra de Deus. Então, meu querido, o mais importante é você obedecer o que a palavra de Deus diz, não as doutrinas humanas que foram colocadas no correr dos séculos na sua igreja. Obedeça a Deus e não a homens. Eu tenho uma história bastante ilustrativa que aconteceu a respeito de idolatria, que aconteceu com meu filho quando ele tinha 4 anos. Eu havia me convertido a Jesus por volta de 1 ano antes. Quando ele tinha cerca de 3 anos eu me converti. Então, quando ele fez 4 anos de idade, fomos visitar mamãe em Volta Redonda, no estado do Rio. Ele foi junto comigo, minha esposa ficou em São Paulo. E aí a mamãe fez o almoço, colocou o almoço sobre a mesa, e antes de comermos ela disse: William, ore, faça uma oração agradecendo o alimento. Fechei os olhos e orei, agradecendo a Deus o alimento. Quando eu disse amém, mamãe falou: o Mombi não fechou o olho. O nome do meu filho é Mombi William. Mamãe falou: o Mombi não fechou o olho. Eu olhei para ele, falou: não, eu não fechei. Aí eu perguntei para ele: você sabe para que a gente fecha os olhos quando está orando, quando está falando com Deus? Ele falou: não sei. A gente não tinha esse hábito de orar nas refeições em casa, porque só havia 1 ano que eu tinha me convertido. A gente não orava para almoçar, jantar.
Então foi a primeira vez que ele viu alguém orar, falar com Deus, agradecendo a refeição. Eu percebi que ele não sabia por que a gente ora agradecendo a Deus na hora da refeição. Então, olhando para ele, eu comecei a explicar por que a gente fecha os olhos. E eu ia explicando, aí ele fechou os olhinhos dele, se concentrou de tal forma que as pálpebras batiam assim, aí eu parei de falar, e aguardei alguns segundos, ele continuou de olhinhos fechados, alguns segundos, eu acho que durou quase um minuto. Quando ele abriu o olho, eu falei, o que você viu? Ele falou, eu vi Jesus. Você viu Jesus? Você pode desenhar ele para nós? Depois que a gente almoçar, você desenhe. Almoçamos, depois do almoço eu coloquei uma folha de sulfite na frente dele com a caneta. Ele fez um homenzinho e colocou uns risquinhos, não só na cabeça, gente, mas em todo o corpo, para ilustrar o brilho do corpo de Jesus. Eu olhei o desenho e falei, Mombi, não dá para melhorar o desenho? Porque ele não era desenhista e tinha 4 anos. Entreguei para ele colocou mais uns risquinhos assim, em volta do corpo, me entregou. Eu olhei, mas ainda não fiquei satisfeito. Aí fiz a segunda pergunta, falei, dá para melhorar mais, Mombi? Ele olhou para mim e falou, pai, fecha os olhos e vê ele. Meu querido, minha querida, eu tive de explicar para ele que depois que a gente cresce, a imensa maioria de nós perde essa capacidade de ver o Espírito, de ver a realidade espiritual. Alguns cristãos têm esse dom sobrenatural, conseguem ver Jesus, conseguem ver os anjos. Eu não tenho essa capacidade. Então eu disse para o Mombi, depois que a gente cresce, a gente acaba perdendo essa capacidade. Pois bem, voltamos para São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, minha esposa havia comprado uma linda gravura de Jesus para dar para o meu filho. Ela tinha se convertido pouco tempo, alguns meses depois que eu me converti. E ela foi educada na igreja católica. Ela queria ser freira, inclusive. Então, enquanto estávamos em Minas, ela foi na editora Paulinas e comprou uma pintura de Jesus, um quadro extremamente lindo, um Jesus loiro, de olhos azuis, cabelos compridos, barba comprida, uma figura humana, um homem lindíssimo, muito lindo. E aí, quando nós chegamos, ela falou para o Mombi, vem aqui no quarto que eu tenho uma surpresa para você. Levou, e o quadro estava na parede do quarto do meu filho, e mostrou para ele, olha, é Jesus. Aí ele fez uma cara desanimada e falou para ela, ele é muito mais bonito do que isso aí. Não tem como expressar os seres espirituais. Não tem como expressar. O mais belo que o ser humano pode criar, não dá a mínima ideia do que é a realidade espiritual. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você só consegue chegar a Deus em espírito, com o seu coração e com sinceridade. Deus é espírito. Adore a Deus em espírito. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Alguns católicos chegam a dizer, você pode falar com Maria. Fale com a mãe que o pai atende. Fale com a mãe que o filho atende. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Jesus e Maria foram convidados para uma festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia. E aí, de repente, faltou o vinho. Aí Maria foi correndo a Jesus e perguntou, Jesus, o vinho acabou, o que você pode fazer? Jesus falou para ele, fique calma, ainda não chegou a minha hora. Aí sabe o que Maria fez? Ela foi para os serventes, para os servos daquela casa e disse, façam tudo o que ele vos mandar fazer. Não adianta pedir para Maria, pedir para Jesus. Em primeiro lugar, não foi ela que morreu por você na cruz, foi Jesus. É o sangue de Jesus que salva você e que salva a mim e que salvou Maria. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, porque ele era homem por ser filho de Maria, e Deus porque foi o Espírito Santo que o gerou, ele era 100% Deus e 100% homem. Se ele não tivesse morrido no seu lugar, no meu lugar e no lugar de Maria, ninguém iria para o céu. O sangue de Jesus, aquele que nunca pecou, é que quando ele morreu na cruz,
derramou a última gota do seu sangue, pagando o preço do seu pecado, do meu pecado e até do pecado da mãe dele. Maria era uma moça maravilhosa, mas era filha de Adão e Eva, pecadora, como você e eu. Só que era uma moça exemplar, a melhor de todas aquelas que viviam naquela época especial que Deus escolheu para mandar o seu filho. Nós amamos Maria, mas nós adoramos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o adoramos em espírito. Eu e você, meu irmão, minha irmã católica. Louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo nos ensine a todos nós a adorar a Deus em espírito e em verdade. Só Ele merece. Aleluia.